Muito bem. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, aqui quem está falando é o professor Pedro Vivo Brasil e a gente vai para mais um vídeo de desenho geométrico. Nesse vídeo a gente vai falar sobre como medir e também sobre como construir ângulos com auxílio dele, do transferidor. Tá? No vídeo anterior a gente definiu o que é um ângulo, como faz para escrever, né? Um ângulo com chapeuzinho, tudo mais. Vimos os ângulos notáveis de 360, 180, 90 graus, né? O ângulo de volta completa, o ângulo raso e o ângulo reto. Vimos também ângulos agudos, que são menores que 90 graus, ângulos obtusos, que são maiores que 90 graus. Mas ainda a gente não sabe como medir um ângulo, né? Então a gente tem um instrumento específico para isso, né? Chamado transferidor. Vocês devem conhecer, devem ter no material de vocês. E eu peguei um transferidor e coloquei aqui para a gente discutir na aula de hoje. Então, esse é o transferidor, tá aqui na tela. E é com ele que a gente consegue realizar as medidas de ângulo, tá? A medida exata, né? O valor preciso ali de quanto é que vale o ângulo. Tá? Então, rapidamente, a gente vai ver como é que funciona e você vai ver como é simples realizar a medida de um ângulo com o transferidor. Então, antes de pegar um exemplo e mostrar como é que faz, vamos notar como é que funciona o transferidor. Tá? Tem algumas coisas que são bastante importantes aqui, que são pontos específicos bem importantes. Tá? O primeiro talvez seja esse aqui, pequenininho aí no centro, né? É o centro do transferidor. Tá? Esse ponto a gente tem que sempre estar de olho nele. Alguns transferidores vêm um maisinho, assim, um xizinho, uma coisinha assim, mas é o pontinho da intersecção que vai te interessar. Esse ponto sempre vai estar alinhado, vai estar em cima, né, sobre o vértice do ângulo, qualquer que seja o ângulo. Tá? Esse primeiro é o primeiro ponto. Tá? E em segundo lugar, a gente tem a escala de medida de ângulo. Tá? Se você já olhou aí, você deve ter reparado que na verdade tem duas escalas, né? Uma com uma letra um número um pouquinho maior aqui por cima e outra com um número um pouquinho menor aqui por baixo. E que as duas vão desde 0 até 180. Só que uma começa no 0 e vai até o 180 e outra começa no 180 e vai até o 0, né? Se você olhar aqui, a de fora começa no 180 e vai até o 0. E o contrário para de dentro, né? Começa no 0 e vai até o 180. Por que isso, né? Porque a gente pode medir ângulos nos dois sentidos, tá? Ou no sentido anti-horário, tá? Que seria essa escala maior aí, ou no sentido horário, que seria a escala de dentro, com os números um pouquinho menores, tá? Não tem problema nenhum com relação a isso. Como é que você sabe qual das duas você vai usar? Dependendo do ângulo que você vai medir, tá bom? Então, de como é que ele está orientado. Tá? Então a gente já vai ver alguns exemplos, isso vai ficar bem simples, não tem problema nenhum, não tem segredo inclusive. Tá? Então é só a orientação do ângulo que interessa pra gente. Então deixa eu pegar e fazer um desenho aqui de um ângulo e aí a gente coloca o transferidor em cima para realizar a medida. Tá? Então vou fazer um ângulo qualquer, tá bom? Olha só, pegar um segmento de reta aqui grande, né? Assim, fazer um ângulo agudo inicialmente, para a gente ver como é que funciona, tá bom? Então, deixa eu deslocar ele um pouquinho para cá. E agora vamos trazer o transferidor e como é que a gente faz para usar o transferidor, né? Então, eu já disse para vocês que o vértice do ângulo, né, nosso vértice aqui tem que estar em cima do centro do transferidor. Aquela bolinha ali vai ter que parar aqui em cima do vértice, tá? Outra coisa que é muito importante, tá? Aqui já ficou alinhado, mas poderia não estar. Então eu coloquei aqui, por exemplo, o vértice do ângulo, que está em preto ali, né, em cima do pontinho que vai chegar aqui no transferidor, que é o centro do transferidor. Está em cima. Agora, certinho em cima, tá? Deixei um pouquinho do lado para você ver a linha. Aí é só medir, Pedro? Não. Outra coisa que é muito importante acontecer é essa linha aqui, ó, né, do 0 a 180, ou o outro lado, né, se for o ângulo estiver virado para o outro lado, estar alinhada com um lado do ângulo, um dos lados do ângulo. Então, o lado de baixo do ângulo a gente vai alinhar com essa reta aqui. Olha aí. Agora, de novo, vou colocar o centro
certinho, e alinhei a minha reta. Vocês podem ver agora que o 0 está exatamente em cima do risquinho lá, do risquinho maior, né? Você vê que a escala, inclusive, lá, quando o número é múltiplo de 10, né? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 180, 170, 160, tem um risco grande. Quando é múltiplo de 5, tem um risco médio. E de 1 em 1 tem um risco normal, pequenininho ali. Né? Então, você vê que o risco grande do 0 já não está aparecendo. Do 180 ali embaixo não está aparecendo. Porque, justamente, eu alinhei o lado do ângulo. Tá bom? E como é que a gente faz a medida? Né? Como é que a gente faz a medida do ângulo? Deixa eu mexer aqui um pouquinho a perninha. Fica mais fácil para você ver. Olha aqui, por exemplo. Colocar num lado bem mais fácil, né, de a gente fazer a medida. Tá aqui, ó. Qual a medida desse ângulo? Você vai olhar onde é que cruzou a linha. Né? Aí você fala, Pedro, mas tem dois valores. Aqui tem 30 embaixo e tem 150 em cima. Como é que eu faço para saber qual que é qual? Ora, é só você olhar para o ângulo em geral, né, pessoal? Então, esse ângulo é um ângulo agudo, né? É menor que 90 graus. Esse ângulo aqui é menor que 90 graus. Portanto, o valor vai ser o ângulo 30 graus, igual a 30 graus, não igual a 150 graus, porque ele não é um ângulo obtuso. O ângulo de 150 graus seria um ângulo obtuso, tá bom? Então, novamente, a gente sempre vai saber a orientação, para ficar mais simples, né? Essa escala de baixo aqui, ó, foi a que a gente usou. Ela é utilizada quando o ângulo é medido no sentido justamente anti-horário. Aqui, ó. Agora, tá bom? Deixa eu pertinho, agora ficou em cima aqui. Esse ângulo claramente é um ângulo obtuso. Né? Qual que é a medida dele? Bom, se eu estou medindo no sentido anti-horário, não precisa nem focar nisso. Se você focar no ângulo ser agudo ou obtuso, você já encontra a resposta. Nesse caso, claramente é um ângulo obtuso. Então a medida é 150 graus. Tá bom? Então a gente poderia fazer mais alguns testes aqui. Se eu pedisse para você, olha aqui, que ângulo é esse? Faz a medida. Eu vou dar um tempinho para você pensar. Pensa aí. Encontrou a medida? Você pode falar, Pedro, mas esse não dá em cima de nenhum, né? Bom, mais uma vez, a gente sabe que é um ângulo agudo, tá? Não é obtuso, é menor que 90 graus, é um ângulo agudo. E ele está exatamente entre 40 graus e os 50 graus. Portanto, é o ângulo de 45 graus. Não tem erro nenhum nisso. Tá vendo só? Essa escala permite que a gente meça ângulos de 1 em 1 grau, tá? Então, inclusive, se ele tivesse aqui, assim, ó, por exemplo, aqui, a gente conseguiria medir 42 graus, né? Se a gente der um zoom aí, ó, a gente vê que tem o 40 graus, né? Que está exatamente aqui. A gente tem um tracinho, que é o 41, não está nele, né? E está em cima do outro, que é o 42. Aí você tem o 43, 44 livres ali e o 45, que é o traço médio, né? Então, esse aqui é o ângulo de 42 graus, tá certo? Não tem segredo, né? Tá vendo só? E o que pode acontecer de diferente? A única coisa que pode acontecer de diferente, pessoal, é o seguinte, vou tirar aqui as medidas, tá? É você ter o vértice no outro lado, tá? Ou seja, o ângulo está aberto, né, com a boca pro lado de lá. Deixa eu tentar fazer o vértice aqui. Então, o alinhamento tem que ser ajustado no vértice, né? Nesse caso aqui, agora o meu transferidor não está alinhado sobre o vértice. Deixa eu até tirar ele novamente aqui e fazer aqui. Bom, então a gente vai ter que transferir, né? Vai ter que mudar a posição do transferidor para ele ir até o vértice. Tá? Então deixa eu trazer um pouquinho esse pessoal um pouquinho mais para o lado de cá, para ficar mais fácil da gente realizar as medidas. Agora sim. Ó. Grudou aqui um no outro, né? Vou tirar o transferidor. Começar do zero talvez seja mais fácil, né? Deixa o transferidor ali. Vamos fazer um ângulo aqui embaixo. E aqui, pronto. Era o que eu queria, né? O vértice virado para o lado de lá. A gente traz o transferidor aqui em cima agora. Oh, grudou de novo. Vamos mais uma vez fazer o vértice bem aqui assim, para ficar mais. Vamos ver se a gente consegue agora sim trazer o transferidor, muito bem, e realizar as nossas medidas. Aqui está a tela bonitinho. Então ele está alinhado, né? Você consegue ver aí que essa, como a gente já viu anteriormente, né?
esse lado tem que estar sobre a linha do 0, 180. Exatamente sobre. E o centro do transferidor tem que estar no vértice. Então, aí está. E aí, mais uma vez, se a gente tivesse um ângulo qualquer, e eu perguntasse qual a medida desse ângulo, mais uma vez, você poderia pensar, bom, isso é um ângulo agudo, simplesmente assim. É um ângulo menor que 90 graus. Então, na escala, você vê que tem lá 130 e 50 graus. É claro que é um ângulo de 50 graus. Esse é um ângulo de 50 graus. Tá bom? E assim por diante. Você pode ver ângulos menores, como esse, por exemplo, que é o ângulo de 25, né? Caiu exatamente ali, entre o 20 e o 30. Você pode ter ângulos... Pode ter um ângulo reto, tá aí, ó. O 90 graus é sempre 90 graus, tá vendo? Não tem nem em cima e embaixo dele, é só 90 graus, porque ele tanto é 90 indo quanto 90 voltando. A soma sempre dá 180, né? Não sei se você reparou, mas a soma desses números aqui, ó, sempre vão dar 180. Justamente porque é só uma inversão de escala, né? Uma inversão de sentido. Aqui no 90 é 90 em cima, 90 embaixo, para dar 180. Por isso que fica só o 90. Então esse é um ângulo reto, 90 graus. Agora se a gente tivesse um outro ângulo aqui assim, ó, por exemplo, esse aqui, bem deitadão, né? Você consegue ver aí que ele é um ângulo de 165 graus, tá? Entre o 160 e o 170. É um ângulo obtuso, né? Claramente obtuso. Portanto, você não vai dar nem 20, nem 10, claro que não. É um ângulo obtuso. E a medida dele é 165 graus. Claro, se ele estivesse mais próximo ali do 160, por exemplo, aqui assim, ó, você vê que ó, 162, 161, 160 e assim por diante ele vai aumentando aqui, ó, 169, 170, 171 e assim por diante. Tá? É muito simples. O detalhe é que para você fazer a medida correta pela última vez, né, eu vou enfatizar, o vértice tem que estar sobre, né, o seu vértice ali, ó, o vértice do ângulo tem que estar no centro do transferidor, tá, naquele pontinho, e você tem que alinhar um dos lados, né, um lado base com a reta, né, com o 0 e 180 graus do seu transferidor, seja no lado esquerdo ou no lado direito, dependendo, claro, da abertura do seu ângulo dado, tá bom? Então, muito simples, né? Agora eu queria, para encerrar, fazer o contrário. Aqui eu dei o ângulo e a gente fez a medida. E se a gente tivesse o transferidor e quisesse construir um certo ângulo, né? Eu quero construir o ângulo de, sei lá, 35 graus. Como é que eu faço para construir esse ângulo de 35 graus? Bom, a primeira coisa que você faz é pegar uma reta qualquer, né? Com a sua régua aí, ó, traça uma reta. Não ficou reta, vamos tentar aqui agora. Aí, uma retinha, tá? Então você traça uma reta, quero fazer com 35 graus. Você traça a reta. Deixa eu ver se eu coloco aqui em cima. Aí. E agora o que você vai fazer? Deixa eu ver se eu consigo fazer essa reta um pouquinho mais aqui em cima. Aí. 35 graus. Pega o seu segmento, escolhe um dos pontos da extremidade do seu segmento, ou da esquerda ou da direita, e alinha o seu transferidor. Tá? Então, alinha o transferidor. Aqui você pode ver que ele não está ainda exatamente alinhado. Né? Então, novamente eu vou girar um pouquinho, colocar ele bem no centro aqui, e girar um pouquinho, ó, de modo que o meu ângulo fique bem em cima do zero, o meu segmento de reta. Tá? Para mim está um pouquinho difícil, eu acho que é mais fácil eu girar o segmento. Pronto. Aqui. Mas para você é mais fácil fazer o ajuste com o transferidor. Aqui no aplicativo às vezes dá uma travadinha no detalhe. Bom, eu quero fazer 35 graus. Tá, então se o meu ângulo vai crescer assim, ele vai ser um ângulo agudo, né? 35 graus é só alguma coisa assim, agudo. Então você tem que procurar o 35 na sua escala. Onde é que está o 35 na escala? Você tem o 30, tem o 40. O 35 é exatamente essa escala, esse valor intermediário. Então você faz um pontinho ali, tá bom? Fez um pontinho, você pode tirar o transferidor, tá? Já não precisa mais do transferidor aí. No meu caso, se eu for tirar o pontinho, vai sair junto, porque eu tracei junto. Mas você já pode tirar o transferidor, vai ficar só a reta base e o ponto. Aí você liga o vértice, tá bom? Liga o vértice lá do vértice, onde você tem lá no começo, até o pontinho que você traçou. Tá?
E aí, sem transferidor, claro, já não tem mais necessidade de transferidor aí, você tem construído o seu ângulo, o vértice A aqui, por exemplo, né? Colocar 3 pontinhos e a gente pode garantir que o ângulo BAC tem 35 graus. Então, é isso. A mesma coisa se você quisesse construir um ângulo de 130 graus, tá? Então, você faria o mesmo processo. Procura o 130, tá aqui, ó. Então, põe um pontinho aqui. Com a régua, traça desde o vértice lá até aqui. Você tem um ângulo de 130 graus e assim por diante, tá bom? Então, esse ângulo aqui, tá? Se a gente colocasse uma letrinha, por exemplo, D aqui, né? Para encerrar, o ângulo DAC tem 130 graus. E com isso a gente consegue ver como é que faz para medir ângulos e construir ângulos com o transferidor. Espero que você tenha entendido, pratique bastante, que vai ficar cada vez mais fácil. Por enquanto é isso, um abraço a todos e tchau, tchau.